meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer tê-lo aqui para mais um vídeo do nosso canal Princípios Cristãos. Seja bem-vindo. Desde já eu quero pedir você que não é inscrito, que conheça o nosso conteúdo, se assim for sua vontade, se assim desejo surgir no seu coração, se inscreva em nosso canal, curta o nosso conteúdo, comenta, compartilhe, talvez você Deus toque no seu coração para enviar esses vídeos para outras pessoas. Fique à vontade, que venhamos ser edificados e edificar outras vidas, porque esse é o propósito do nosso canal. Sem mais delongas, a mensagem de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, Carta de Paulo, epístola de Paulo, ou carta melhor dizendo, se encontra no capítulo 1, versículo 21. Apenas um versículo, a afirmação é o seguinte: Paulo vai dizer, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vou repetir, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Hoje nós vamos tratar sobre vida e morte de um cristão. Queridos, vamos lá. Vamos trazer para os nossos dias essa afirmação. Desde já eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje você pode dizer que o viver para você é Cristo e o morrer é ganho? Ou você ainda tem receio de se realmente está vivendo para Cristo? Receio de realmente a morte ser ganho? Ou será que não? Estamos convictos dessa certeza? Nós vamos nos aprofundar mais nesse texto, mas desde o início, eu quero deixar essa pergunta para você refletir. Irmãos, quando aceitamos o chamado de Cristo para as nossas vidas, quando entregamos a Ele os nossos caminhos, o que está acontecendo naquele momento? Nós estamos nascendo de novo, dispostos a aprender tudo de novo. Todo aquele conceito que o mundo nos trouxe, todas aquelas ideologias que nós tínhamos, todas as filosofias que a gente adquiriu ao longo do tempo, é lançada fora. E agora nós estamos como um bebê, como uma criança, a aprender da palavra, a desenvolver uma cultura cristã, uma cultura celeste, vamos colocar assim. Estamos agora abrindo mão do nosso livre-arbítrio, abrindo mão das nossas vontades e nos submetendo a um Senhor. Outrora o nosso Senhor era o mundo, era a nossa carne. Nós andávamos errantes segundo as nossas próprias vontades. E agora que aceitamos ao Senhor, estamos dizendo, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu guia, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais decisões sobre mim. Todas as minhas vontades, todas as minhas decisões, todos os meus planos e projetos estão limitados a Deus. Como nosso Senhor, tudo aquilo que nós fazemos agora está ligado à vontade de Cristo. Já não vivemos mais segundo os nossos prazeres. E isso é o que Paulo está afirmando. Porque o viver para mim é Cristo. Cristo é o Senhor de Paulo. Cristo tem que ser o Senhor das nossas vidas. Cristo tem que ser o nosso guia, o nosso mentor, o nosso tutor. E vamos lá. A segunda afirmação é que vivemos para agradar a Deus e não a nossa carne. Quando nós agora aceitamos esse chamado, a nossa vida agora já não está nos nossos prazeres. O nosso foco agora já não está na vontade de satisfazer a nossa carne, mas de satisfazer a vontade do Senhor. Terceiro ponto, Cristo é a esperança da nossa vida. Quando aceitamos a Cristo, quando afirmamos o que Paulo está querendo dizer aqui, porque para mim o viver é Cristo, a esperança, a alegria, o amanhã de Paulo agora é Cristo, o amanhã de nossas vidas agora é o Senhor Jesus Cristo. Já não temos mais que viver temerosos como vivíamos no mundo, com medo da morte, com medo dos problemas que poderiam ocorrer, porque Jesus também vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, se não me falha a memória, ou capítulo 6, acerca de os gentios procurarem os cuidados deste mundo. Agora já não nos cabe mais isso, porque o nosso viver está em Cristo. É Cristo quem cuida, quem zela por nós. Entendido essa questão? Agora vamos trazer para os nossos dias. Será que nós temos vivido desta maneira? Será que nós temos abraçado o chamado de Cristo para nós? Será que você tem entendido que o seu viver está limitado e condicionado à vontade do Senhor para a sua vida?
Ou será que o seu encontro com Cristo ainda está em desenvolvimento? Será que você já floresceu como uma flor para entender que agora nós, como igreja do Senhor, nós temos a mentalidade de Cristo, nós temos o foco de Cristo, nós temos o Senhor como Cristo? Será que podemos dizer que Cristo, nós vivemos para Ele vive em nós? Será que nós estamos nele e Ele está em nós? Essa é a certeza que nós, como cristãos, agora precisamos ter. E isso só é evidenciado mediante as nossas atitudes, porque às vezes as nossas bocas falam isso, mas as nossas atitudes é completamente diferente. Não aceitamos o não aceitamos a vontade de Deus. Às vezes Deus quer que você vá para a esquerda e nós vamos para a direita e acabamos nos arrependendo, nos frustrando com circunstância porque fomos precipitados, não ouvimos a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Precisamos estar sensível ao nosso Senhor, ao nosso líder. Precisamos andar em submissão com Cristo para que possamos afirmar que agora eu vivo para Cristo. Agora Cristo vive em mim. Eu ajo diferente. Eu não sou mais a velha criatura, eu não tenho mais aquele conceito que eu tinha antes. Agora o meu conceito mudou. Se antigamente eu roubava, agora eu não roubo mais. Se antigamente eu mentia, agora eu não minto mais. Se antigamente eu adulterava, agora já não adultero mais. As pessoas querem viver um cristianismo condicionado às suas próprias vontades, mas nós temos um guia, nós temos um manual. As pessoas querem viver na igreja, as pessoas querem ser cristãs, mas não estão dispostas a abrir mão das suas próprias vontades pelo chamado de Cristo para as nossas vidas. Isso é muito importante, isso é fundamental e isso me deixa perplexo quando eu olho para mim, porque não é fácil abrir mão, não é fácil renunciar, mas agora nós temos um Senhor e nós somos servos dele. E vale a pena isso? Lógico que vale a pena porque a segunda afirmação de Paulo é o seguinte: o morrer é lucro. Por que Paulo está dizendo isso? Vamos voltar para a vida de Paulo. Paulo era um homem que abriu o leque do cristianismo para os gentios. Paulo foi um homem que doou a sua vida, doou os seus dias por amor à pregação do Evangelho. Então agora ele pode afirmar que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Porque a morte dele viria acompanhada das recompensas de suas obras. William, não entendi. Simplesmente, quando falamos de morte para um cristão que tem uma vida em Cristo, que abre mão do seu livre-arbítrio, a morte simplesmente para ele é uma recompensa de suas obras. E por isso que Paulo está dizendo que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu receberei a recompensa por tudo o que fiz em terra. Quando falamos de morte hoje, porque lembra, estamos falando de vida e morte de um cristão. A vida de um cristão, foi o primeiro ponto que acabamos de tratar, tem que estar condicionada à vontade do Senhor, como Cristo é o seu mestre, como quem vive para Cristo e por Cristo. E agora vamos tratar da morte desse cristão. Porque quando falamos de morte, infelizmente, chega até a ser irônico isso, na nossa geração, as pessoas nascem sabendo que vão morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas nunca estamos preparados para a morte. Já nós cristãos, já nós evangélicos, servos do Senhor, precisamos entender que a morte não pode nos causar medo, não nos causa terror. A morte simplesmente é uma transição desse mundo terreno, desse mundo corruptível, para o que nós tanto sonhamos, para o que nós tanto esperamos. E por que você e por que eu, quando falamos de morte, as pernas começam a tremer? As pessoas, se brincarem, vão para debaixo da mesa. É incrível porque você chega numa igreja e pergunta: quantos estão preparados para o arrebatamento nesse momento? Aí todo mundo, Aí você muda a pergunta e diz: e quantos estão preparados para morrer neste momento? Aí você já vê que o nível de ânimo das pessoas começam a cair. Porque as pessoas não conseguem entender. Gente, o mesmo critério de salvação pela morte é o critério de salvação pelo arrebatamento. Quem está preparado para ser arrebatado, está preparado para morrer. A morte para nós não é um problema, a morte é a solução. A morte é um encontro com Cristo, nós somos a noiva. Ele é o noivo, estamos separados por esse plano, por essa vida, estamos nos preparando, nos tratando, estamos nos aperfeiçoando para o encontro com Ele. E quando passamos dessa vida para outra, esse encontro é consumado, porque quem já morreu está condenado, está condenado. E quem já morreu e foi para o céu, está salvo.
Não há mais condenação na próxima vida. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. O juízo é batido imediatamente. Então a morte para nós, diferente da nossa geração hoje, que vê a morte como um problema, a morte não é esse problema todo. Mas não é esse problema todo para quem tem uma vida firmada em Cristo. Para quem pode afirmar que, para mim, o viver é Cristo. Eu não estou dizendo que você, meu querido, você, minha querida, tem que dormir e acordar desejando a morte, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que você precisa ver a morte como um plano, como uma passagem, como um divisor de águas. Lembra do rico e do Lázaro? Lázaro era um homem miserável, que os cães vinham, lambiam a sua chaga, estava ali mendigando e morre. Quando Lázaro morre, o que acontece com ele? Ele vai para o seio de Abraão. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor. Lázaro tinha uma vida miserável. Lázaro tinha uma vida de dificuldade. Lázaro tinha uma vida de renúncia. Lázaro era diferente do mundo. Lázaro abria mão das suas vontades. Lázaro pregava o evangelho. Lázaro vivia conforme a Bíblia. Lázaro não se compactuava com o pecado. Lázaro não vivia na mentira. Lázaro não vivia no adultério. Lázaro deixava suas vontades para seguir as vontades de Cristo. Quando Lázaro morre, quando Lázaro sai dessa terra, o sonho dele é realizado. Ele agora tem a recompensa pelas suas obras. Já o rico vai para o inferno. Mas vamos focar aqui só na questão do Lázaro. Então, pergunta a ele, conjecturo eu, perguntasse a alguém Lázaro se ele queria voltar para aquela vida. Ele jamais ia querer. Então, se você que está tendo essa dificuldade, porque o desejo de um cristão, o maior sonho de um cristão tem que ser chegar ao céu. Então, quando eu pergunto para você qual é o seu maior sonho, você vai dizer chegar ao céu, por que passar pela morte seria um problema para você? Por que passar pela morte seria um problema para mim? Muito pelo contrário, a passagem pela morte para Paulo era a recompensa dos seus frutos na terra. E não que, entenda, que não venhamos ter medo da morte, que não venhamos temer a morte. Que o nosso viver venha a ser Cristo e que o nosso morrer venha a ser lucro, venha a ser ganho. Infelizmente não é muitas pessoas que podem afirmar isso, mas os cristãos salvos entendem que a morte é benefício. Ah, William, mas as pessoas que ficam, somos humanos, essas pessoas vão chorar, essas pessoas se lamentam, sentem a dor da perda, de fato, mas aquele cristão, pensem comigo, você se esforçou tanto para cursar a faculdade, foram 4 anos estudando, tudo o que você mais quer é o seu diploma. Finalmente aquele dia chegou, o dia de ser graduado, o dia chegou de receber a recompensa por todo o seu esforço, por seus amigos estarem na pizzaria, por seus amigos estar reunidos vendo filme, ou conversando, bate-papo e você estudando, você se privando daquilo. Agora chegou o momento de realizar o sonho tão esperado. Quantas das vezes você deixou de comprar coisas para comprar livros, para estudar para aprimorar o seu conhecimento na faculdade? Chegou o dia. A mesma coisa é a salvação. Estamos nessa terra nos esforçando para realizar o sonho, que é ser salvo. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós é isso. Eu viver para Cristo. Eu vivi em Cristo, Cristo viveu em mim. E a minha morte vai ser a recompensa de todo esse meu esforço. Só que para isso, precisamos ter uma vida em Cristo. Precisamos viver para Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem para nós nesse dia, que o Senhor Jesus, mais uma vez eu reforço, vem estar te abençoando, te edificando, te fortalecendo e te abençoando. E que venhamos poder dizer, mais uma vez, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, é ganho. Paz do Senhor. Amém e amém.